continuando aí a série de vídeos para corrigir os erros que o reverendo Augusto Nicodemos cometeu ao falar da Igreja Católica, que ele claramente desconhece, tá? Hoje a gente vai falar sobre o que ele disse no minuto 11:27. Ele disse que a Igreja declarou que a Vulgata é a Bíblia verdadeira. Tá? Então, só para lembrar vocês que em todos os vídeos que eu fizer, o vídeo dele falando de 1 hora e pouco, vai estar o link na descrição. Podem assistir tudo para não dizer que eu estou distorcendo o que ele disse, alguma coisa do tipo. Tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é a Bíblia? Né? Vamos entender a origem da Bíblia. Ao contrário do que alguns protestantes pensam, a Bíblia ela não foi trazida por um anjo, né, de zíper e capa preta. Tá? A construção do cânon bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, foi um processo de séculos e séculos dentro da história, certo? O que nós temos hoje, né, a Bíblia que nós temos hoje, compiladinha, certinho, Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo organizadinho, só tem por causa da Igreja Católica. Porque a tradição preservou, a tradição oral preservou as histórias, né, digamos assim, os relatos, aquilo foi escrito, a tradição foi guardando e a Igreja Católica, o magistério da Igreja Católica, inspirado pelo Espírito Santo, escolheu os livros que não eram inspirados e os livros que eram inspirados. E assim se compilou a Bíblia. Tá? Ela não veio um dia descida do céu nas mãos de um pastor protestante. Ok? Então, o que é importante entender? A Bíblia protestante, ela tem 7 livros a menos. Tá? E falta fragmento de alguns. Ok? E o porquê disso? Veja, o Antigo Testamento ele foi dado a nós pelos hebreus. Tá? Mas só que tinham 3 idiomas, o aramaico, o hebraico e o grego. Tinham 3 versões do Antigo Testamento. Tá? Então lá no início do cristianismo tinham 2 cânones. Um na Palestina, que era o cânon composto por 39 livros, tá? Isso daí do Antigo Testamento. Tá? O Novo Testamento é outra história, não tem diferença da nossa Bíblia para a Bíblia protestante na parte do Novo Testamento, só do Antigo. Tá? Então o foco nisso é nisso daí, é explicar por que tem essa diferença e por que nós usamos a Bíblia completa e não faltando pedaço igual eles. Tá? Então tinha lá 2 versões, uma na Palestina, que tinha 39 livros no Antigo Testamento, tá? Que foi escrito na Terra Santa em hebraico e era dividido na Torá, que é o livro da lei, os profetas e os escritos. Tá? Então, 39 livros, feitos na Terra Santa, na Palestina, essa era uma versão, certo? E uma na Alexandria, que já era o cânon completo, que eram 46 livros, que é uma tradução grega, certo? Que foi feito ali entre os anos 250 e 100 antes de Cristo, que é chamado de versão dos 70 ou Septuaginta. Tá? Então, entenda, a versão feita na Palestina, 46 livros no Antigo Testamento. E a de Alexandria, ou melhor, da Palestina, 39 livros. A de Alexandria, certo? Os 46 livros. Tá? Conhecido como a versão dos 70, Septuaginta. Ok? Em grego, certo? Nesses livros, né, nessa versão, nesse cânon completo, nessa versão de Alexandria, de Alexandrina, lá vai ter os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico ou Sirácida, tá? 1º e 2º Macabeus, além dos fragmentos de Esther e Daniel, que faltam na Bíblia protestante, certo? Então já existia, a Igreja Católica não inventou nada. Essa versão grega continha o cânon completo. Tá? No ano 100, foi a época ali que começou, né, a difusão do Novo Testamento, com os Evangelhos, a Carta dos Apóstolos e tudo mais, e que os judeus não acreditavam e nem aceitavam ali. Os doutores
da sinagoga, né, ali os rabinos, eles realizaram o sínodo da cidade de Jâmnia, tá? E eles definiram ali quais seriam os livros, certo? Então, que faria parte da Bíblia. Somente do Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento, nem jamais eles iam colocar nada que fosse escrito ali que não fosse do Antigo Testamento. Mas fizeram esse sínodo aí para definir quais seriam os livros do Antigo Testamento e criar o cânon deles ali, tá? E definiram alguns critérios para isso. Então, o primeiro critério, para ser aceito no cânon do Antigo Testamento, tinha que ter, deveria ser escrito na Terra Santa, tá? Tinha que ser escrito somente em hebraico e não em grego. Lembra que a versão de Alexandrina era em grego? Então, nesse sínodo já falaram, tem que ser na Terra Santa e tem que ser escrito em hebraico. Tem que ser escrito antes de Esdras. Esdras foi ali do tempo de 455 a 428 a.C., tá? E não ter contradição com a lei, né, com a Torá ou a lei de Moisés, certo? Então, começou ali a se formar. Eles pegaram esses critérios, tá, e formaram o cânon com os 49 livros, certo? Fora que depois de Esdras ali, eles colocaram na cabeça deles que não teve mais inspiração do Espírito Santo, não teve mais profecia, não teve nada. Então eles até controlaram ali a ação de Deus. E qualquer coisa que foi escrita depois de Esdras não valia de nada, porque, né, não foi Deus que inspirou, enfim. Tá? Então dali vai surgir o cânon hebraico, que falta os 7 livros, certo? O problema é que depois da reforma luterana, né, os reformadores protestantes, eles ignoraram a versão católica e pegaram a versão protestante. Tá? Mas por quê? Se foi feito a versão hebraica e tirou os 7 livros, por que a Igreja Católica insiste em usar a versão grega? Simples. Os apóstolos, e ainda, eu vou colocar para vocês na descrição uma relação, tá, de textos dos livros apócrifos assim, né, para os protestantes e para os judeus que fizeram o cânon hebraico, dos livros apócrifos e dos livros aceitos. Em diversos momentos, os livros que não tem mais na Bíblia protestante, né, tem citações, ou melhor, os livros que tem na Bíblia protestante faz referência ou faz citação aos livros que os protestantes não têm mais na Bíblia. Tá? Isso prova o quê? Os cristãos, no início do cristianismo, usavam a versão grega da Bíblia. O que é muito mais lógico, tendo em vista que a pregação do cristianismo saiu da Judéia, saiu daquele ambiente da Palestina, e foi para o Império Romano. Tá? Entenda o grego como se fosse o inglês hoje. Era muito mais fácil você pregar para outras nações pagãs e tal no grego do que pregar no hebraico, no aramaico. Tá? Então, os cristãos utilizavam a Septuaginta, utilizavam a versão completa do Antigo Testamento, os 46 livros do Antigo Testamento. Tá? Então, isso daí é um fato histórico e que era utilizado. É por isso que nós, hoje, ainda mantemos isso. Porque não faz sentido você pegar a Bíblia dos protestantes e você ver passagem na Bíblia que faz referência a livros que eles nem têm mais. Tá? E eles ignoram isso. Então, essa separação foi por quê? Birra de protestante, que veio depois de Lutero e tirou. Porque daí na cabeça deles tudo que vinha da Igreja Católica era ruim, era negativo e tinha que ser excluído. E mutilaram a Bíblia. Tá? Então é esse o motivo. Não foi então, né, como ele disse, que a Igreja declarou que... A Igreja não declarou nada. A Igreja pegou o que já acontecia historicamente, tá? E falou, não, é comprovado que os primeiros cristãos utilizavam a versão grega, que depois foi traduzido para o latim, e a gente vai continuar usando, porque a Igreja vem usando isso.
É claro que na história, alguns padres da igreja colocaram algumas dúvidas sobre alguns dos livros lá. Então você pega Atanásio, Cirilo de Jerusalém, Gregório Nazianzeno, que eles, né, colocaram ali um pouco de dúvida sobre os livros a mais e tal, mas depois chegaram no consenso e aquilo continuou. Tá? Então nós temos a Bíblia hoje, porque a tradição preservou e o magistério, sob a inspiração do Espírito Santo, organizou o cano da Bíblia, tanto do Antigo Testamento, que já veio ali, né, pronto, eles só debateram em cima de algumas coisas, né, e excluíram alguns livros que tinham ali espalhados para decidir se colocava, se não colocava e coisa e tal, que daí são os apócrifos, tá? E organizaram o cânon do Novo Testamento. Tá? A igreja não inventa nada, a igreja apenas pegou o que foi trazido, organizou e colocou à disposição, certo? Eu vou colocar para vocês aí a relação, né, as citações que tem de um livro que é comum nas duas Bíblias e um que faz referência a algum livro que eles não têm na Bíblia deles. Eu separei só algumas, então você pega aí o livro de Romanos faz referência ao livro da sabedoria, Tiago faz referência a Eclesiástico, Lucas também, Marcos faz referência a 1 Macabeus, Hebreus faz referência a 2 Macabeus, Apocalipse a Tobias, Mateus a Tobias, Apocalipse a Tobias. Então assim, existe. Eu fico pensando como que eles explicam as coisas. Muito da doutrina católica que os protestantes ignoram está nos livros que foram rejeitados por eles. Inclusive, da onde a Igreja Católica tirou a doutrina do purgatório, e nós vamos falar disso mais para frente, tirou de um livro que eles rejeitaram, que eles foram na onda do judaísmo, digamos assim, e rejeitaram. Por isso que eles não entendem muita coisa que nós falamos. Tá? Então fica aí um pouco da história, certo? Haviam duas versões, uma em hebraico, feita pelo Sínodo de Jamnia, e a outra em grego. Historicamente, os primeiros cristãos usavam a versão grega. Por isso, a versão grega foi traduzida para o latim, e a igreja tomou essa versão como sendo a versão usada, a versão mais completa, e é por isso que nós católicos usamos, a nossa Bíblia tem mais livros do que a Bíblia mutilada dos protestantes. Fica aí respondido, e conforme for, eu vou colocando mais respostas aí ao querido reverendo. Deus abençoe.